continuar estudando Maquiavel? Eu confesso que eu não gosto muito do livro Príncipe dele, não vai muito. Eu gosto muito de Schopenhauer, porque ele é bem sincero e realista, então eu gosto disso. Não fica que nem as pessoas hoje em dia que colocam sua máscara e ficam, ai, pessoa maravilhosa! Ai, é tudo maravilhoso! Vamos lá, gente, vamos para Maquiavel, porque é aqui que vamos estudar ele. Capítulo 11, sobre o principado eclesiástico. Resta somente no momento discorrer sobre os principados eclesiásticos, sobre os quais todas as dificuldades ocorrem antes de sua posse, pois são adquiridos por virtude ou por fortuna, e sem uma e outra mantêm-se, porque são sustentados por antigas ordens na religião. Aqui está falando das instituições religiosas seculares, as quais são tão potentes e de tal qualidade que conservam os seus príncipes no poder, não importando como vivam ou procedam. Estes apenas detêm os estados, e não os detêm. Têm súditos e não os governam, e os estados, por serem indefesos, não lhes são tomados. E os súditos, por não serem governados, não se comportam com eles, nem pensam neles, nem podem livrar-se deles. Portanto, somente esses principados são seguros e felizes. Mas como são regidos por razões superiores, que a mente humana não alcança, não falarei deles. Pois sendo exaltados e conservados por Deus, seria ofício de homem presunçoso e temerário sobre eles discorrer. Não obstante, se alguém me perguntasse de onde vem tanta grandeza temporal da Igreja, sabendo-se que antes de Alexandre, os potentados italianos, não apenas aqueles que se proclamavam potentados, mas todo barão e senhor, por menor que fosse, pouco a estimavam quanto ao temporal. Não temia o poder temporal da Igreja. E hoje até o rei da França treme diante dela, porque o pôde expulsar da Itália e destroçar os venezianos. Eu diria que, embora tudo isso seja notório, não me parece supérfluo recordar. Antes que Carlos, rei da França, chegasse à Itália, esta província estava sob o império do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão, dos florentinos. Essas potências precisavam ter duas preocupações principais. Uma era impedir a entrada de um exército estrangeiro na Itália. Outro, que qualquer um deles expandisse seu território. Os que mais preocupavam os outros eram o Papa e os venezianos. E para conter os venezianos, era necessária a união de todos os outros, como ocorreu na defesa de Ferrara, a chamada Guerra do Sal. Liga contra a Veneza foi formada por Afonso, rei de Nápoles, Lorenzo, o Magnífico de Florença, Ludovico Sforza, Milão, e mais tarde o Papa Sisto IV, Tratado de Bagnolo, pôs fim à guerra, oh my God. Onde que eu parei? Para refrear o Papa, utilizava os barões de Roma, os quais, divididos em duas facções, Orsini e Colonnesi, estavam sempre em conflito e, ao brandir armas sobre os olhos do pontífice, mantinham o pontificado fraco e enfermo. E, embora de vez em quando surgisse um papa corajoso, como Sisto IV, famoso por seu nepotismo, nem a fortuna nem o saber puderam desobrigá-lo jamais desses incômodos. E a brevidade da vida dos papas era a razão, porque nos 10 anos em que, na média, vivia um papa,
Com muito trabalho poderia conter uma das facções e, por exemplo, conseguisse quase extinguir Colonnese. Surgiam alguns outros inimigos dos Orsini, que os fazia ressurgir e não dava tempo de extinguir os Orsini. Isso fazia que as forças temporais do Papa fossem pouco estimadas na Itália. Surgiu então Alexandre VI, o qual, mais do que qualquer outro pontífice, mostrou quanto um Papa pode prevalecer com dinheiro e exércitos, e fez tendo como instrumento o Duque Valentino, como ocasião e presença dos franceses, todas as coisas que já descrevi acima nas ações do Duque. E embora sua intenção não fosse engrandecer a Igreja, mas sim o Duque, não obstante o que fez, tornou-se grandeza da Igreja, a qual, depois de sua morte, morto também o Duque, herdou suas realizações. Veio em seguida o Papa Júlio, encontrou a Igreja grande, controlando toda a Romanha, e com barões de Roma, extintos, as facções anuladas pela repressão de Alexandre, e também encontrou aberta a via para acumular dinheiro por meio da venda de indulgência e outros serviços eclesiásticos, que já não era usada antes de Alexandre. Coisa que Júlio não apenas deu continuidade, mas também acresceu e planejou conquistar Bolonha e aniquilar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. E todas essas empresas conseguiu. E para seu maior louvor, tudo o que fez foi para engrandecer a Igreja, e não alguém em particular. Também manteve as facções Orsini e Colonnese, nos termos em que as encontrou. Embora entre ele houvesse alguma liderança subversivas, duas coisas manteve firme. Uma, a grandeza da Igreja, que os acovardava, outro, o fato de não terem cardeais, as quais estão na origem dos tumultos entre eles. Jamais estarão em paz essas facções se tiverem cardeais, pois estes nutrem as facções, dentro e fora de Roma, e os barões são obrigados a defendê-las. Assim, da ambição dos prelados nasce a discórdia e o tumulto entre os barões. A santidade Papa Leão encontrou, pois, esse pontificado potentíssimo. Espera-se que, se aqueles o fizeram grande com as armas, este com sua bondade e suas infinitas outras virtudes, o fará grandiosíssimo e venerado. Vamos ver se o outro é grande ou pequeno. A outra é grande, gente. Vou deixar para outro vídeo. Amanhã eu gravo o próximo vídeo. Comenta aí, que é bom que vocês comentarem. Na minha página no Facebook você também pode comentar. E no YouTube, né? Que é óbvio que é onde vai estar postado isso, que é bom que a gente troca. Beijão!